Fala moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o João Gabriel, seu professor de Química, e hoje nós vamos fazer essa questãozinha da UER do ano de 2025. Mas antes eu te convido a seguir aqui o canal da Sala de Exatos para que a gente continue produzindo esse conteúdo com qualidade. Vamos lá. A respeito dos métodos de separação de misturas, assinale a opção correta. Letra A. A decantação é um método eficiente para separar gases de líquidos. Bom, quando a gente pensa em decantação, nós temos três grandes exemplos de decantação, mas nenhum deles é para separar, por exemplo, gases de líquidos. Olha só aqui embaixo, a gente tem a decantação de sólido mais líquido, como por exemplo, água mais areia. A gente tem a decantação líquido mais líquido, como por exemplo, água mais óleo. E aí aqui a gente utiliza um tal de funil de decantação. Talvez você tenha já visto algo mais ou menos relacionado assim. O cara ele tem como se fosse um tripé, certo? E aí uma parada aqui prendendo como se fosse uma vidraria. Na verdade, é como se fosse não, é uma vidraria. E aí nessa vidraria aqui, eu tenho como se fosse uma torneirinha. E aí aqui eu tenho o óleo e eu tenho a água. E aí o que que acontece? Eu abro essa torneirinha, o óleo ele vai ficando enquanto a água está saindo. Ou seja, tu está fazendo uma separação por um negócio que tu chama funil de decantação, certo? Professor, e esse último aí que o senhor colocou que é câmara de poeira, eu só esqueci o de, né? Só colocar aqui funil de decantação. Professor, como é que funciona isso? Esse tal de câmara de poeira. Eu não sei se você já viu esse exemplozinho aqui, ó. Cara, ele tem tipo uma estrutura, né, meio que retangular. E aí essa estrutura retangular, ela tem aqui, ó, moçada, uma abertura. Professor, como assim uma abertura? Eita que ficou torto isso daqui. Uma abertura para entrada e uma outra para saída. E aqui dentro a gente tem tipo obstáculos. Vamos supor que aqui está entrando. Entrando o que, professor? Ar mais poeira. E aí, a poeira, por ter as partículas mais sólidas, vem e bate aqui nesse obstáculo e cai. Bate nesse obstáculo e cai. Bate nesse outro obstáculo, cai. Bate nesse aqui, cai. E aí, sai aqui do outro lado. Como sai aqui do outro lado, a gente tem aqui do outro lado somente o quê? O ar, porque a poeira ficou toda retida ali dentro daquela câmara. Isso é a câmara de poeira. E todos esses processos ocorrem devido à diferença de densidade. Nesse caso, a poeira ela é mais densa, as partículas sólidas, e aí elas caem, enquanto o ar passa livremente, que no caso seria o gás. Do líquido, líquido mais líquido, que é o funil de decantação, nesse caso, a água, por ser mais densa, ela sai primeiro. Quando está na iminência de começar a sair o óleo, o cara vai lá e fecha a torneira. Água mais areia. A areia, ela tende a decantar, sedimentar. Aí, se o cara quiser continuar a separação desse processo, ele vem com uma mangueira aí, por exemplo, ó, faz essa separação. Vou te dar aqui um exemplozinho. Digamos que tu tem aqui a água, e aí eu agitei esse recipiente, tu tem várias partículas de areia aqui dentro. Depois de um tempo, o que que vai acontecer? Esse mesmo recipiente aqui, vou fazer um Ctrl C e Ctrl V, porque eu não sou bobo nem nada, para a gente aproveitar o desenho. O que que acontece aqui? Essa poeira agora, ela está no fundo do recipiente. Como ela está no fundo do recipiente, o cara ele vem agora aqui com uma mangueira, que eu vou representar em verde, succiona essa água, e o nome disso aqui, moçada, é sifonação, tá? Sifonação é uma separação por meio de mangueira. E aí tira a água e deixa o sólido ali dentro. Ou seja, nós temos três tipos aqui de decantação, mas nenhum deles é para separar, por exemplo, gases de líquidos. Beleza? E aí, professor, como é que então eu separaria gases de líquidos? Cara, eu nunca vi esse tipo de separação em prova, mas eu vou citar dois aqui para você. Você pode fazer uma despressurização, acredito que seja assim, ó, despressurização.
Depois me corrijam aí nos comentários se estiver errado. Professor, que diabo seria isso daí? Cara, é basicamente diminuir a pressão dentro de um líquido. Como assim? Digamos que tu tem uma bebida gaseificada. O gás ele está dentro do líquido, certo? Mas ele está dentro do líquido porque a pressão ali dentro é muito grande. Aí a pressão força a entrada desse gás no líquido. Então, se tu despressurizar, se tu diminuir a pressão ali dentro, o gás ele começa a escapar. Então, tu está separando o gás do líquido por meio da despressurização. Professor, tem algum outro método? Tem. Tem como a gente, por exemplo, em algumas reações químicas específicas que a gente estuda na faculdade de Química, digamos que, sei lá, tu vai manusear uma reação química que esteja liberando gás e tu quer coletar esse gás, certo? Tu fez lá uma reaçãozinha química e o produto é gás. Tu simplesmente coloca ali em um tubo de ensaio, uma mangueira, para fazer essa coleta desse gás e aí tu coloca em um outro recipiente. Então a gente pode até colocar aqui, ó, ou coleta em tubo de ensaio. Mas assim, minha opinião como professor, eu acho isso muito específico, né? Isso aqui nem tem em livro de ensino médio, então acho que não vale a pena estudar separação de líquidos barra gases. Então fica aí a dica para você. Agora saber decantação é importante sim, tá? Então letra A aqui, falso, porque decantação não é um método para separar gás de líquido, mas sim sólido de líquido, líquido de líquido, sólido de gás, certo? Letra B. A centrifugação é ineficaz na separação de substâncias de diferentes densidades. Bom, vamos aqui comigo. Digamos que a gente tenha, moçada, uma mistura heterogênea, certo? Em que a gente consiga separar por decantação. Vou te dar um exemplo. Aqui, que é o grande exemplo da centrifugação, vamos colocar aqui o sangue. O sangue é uma mistura heterogênea, não sei se você sabia, porque é um colóide, tá? E aí o que que acontece? O sangue, ele tem a parte, né, dos elementos figurados, né? Tem a questão do plasma, e aí dos elementos ali a gente tem plaqueta, a gente tem barra hemácias, enfim, a gente tem os elementos. Cara, por muito tempo foi-se utilizado, né, o processo de centrifugação, que utiliza-se uma máquina, né, chamada centrífuga, para separar o sangue, para retirar somente o plasma. Aí o cara pega aquele plasma, coleta o plasma e faz a aplicação na pele, né, com o intuito ali de, sei lá, estimular a produção de colágeno. Mas o que que seria a centrifugação, propriamente dita? Cara, a centrifugação ela é um processo que acelera uma decantação. Então, quando se fala aqui que é ineficaz na separação de substâncias de diferentes densidades, a gente pensa o seguinte, pô, decantação eu tenho diferentes densidades, né, numerações de densidades. Então, quando ele fala que a centrifugação é ineficaz para separar substâncias de densidades diferentes, acaba que é falso, porque a centrifugação, ela na realidade acelera uma decantação. Então, na realidade, ela é eficaz. Ela acelera o processo em que nós temos substâncias com densidades diferentes. Então, letra B aqui, moçada, falso demais, beleza? Letra C de sacola. A filtração é utilizada para separar componentes de misturas heterogêneas. Perfeito. Como sólido e líquido? Correto. E aí o grande exemplo aqui, né, para separar sólido de líquido, a gente tem dois, né, que caem bastante em prova. A gente tem como exemplo água mais areia, certo? Digamos que tu tem uma mistura de água e areia. Se tu vai fazer uma filtração, tu tem um filtro. Essa areia vai ser barrada no filtro, certo? Então a gente tem ali um resíduo. E o que passa pelo filtro, professor? No caso, a água. Aí a gente chama de filtrado, beleza? Um outro exemplo aqui também bastante comum em provas, moçada, é o seguinte. É basicamente o café, beleza? Café, simplesmente café. Porque se tu vai fazer café, né, geralmente quando tu faz no coador ou no papel de filtro, a borra do café ela fica presa ali tanto no coador quanto, né, no papel de filtro, ou seja, tu consegue separar sólido do líquido. Então, sim, letra C é a nossa resposta até então. Vamos olhar o resto.
Letra D. A destilação simples é indicada para separar misturas de líquidos com pontos de ebulição próximos. Na verdade, isso daqui é o conceito de destilação fracionada, tá? Professor, vamos aqui comigo, vamos entender uma coisa. Nós temos dois tipos de destilação, certo? A gente tem, olha só, destilação simples e a destilação fracionada. O que que elas duas têm em comum? Elas utilizam, ó, diferença de ponto de ebulição, ponto. Só que na fracionada, o ponto de ebulição é mais próximo. Por isso que a gente tem um negócio lá que se chama coluna de fracionamento, né? O grande exemplo aqui da destilação fracionada, a gente pode dizer que é o petróleo, né? E aí eu não sei se você já viu uma coluna de fracionamento, que ela é algo mais ou menos assim, ó. Não vou representar não tão bem porque, né, vai estender muito a aula. Mas em cada orifício desse aqui, quando a gente pega o petróleo e vai aquecendo a 20 graus Celsius, a 25, a 30, a 40, a 50, vai saindo uma das substâncias de dentro do petróleo. Então, beleza, destilação fracionada ela é utilizada, né, para separar quando nós temos pontos de ebulição, né, próximos. E outra coisa, aqui é indicada para separar líquido de líquido. Porque na destilação simples, a gente tem como indicação para separar sólido de líquido. Aí o grande exemplo aqui, nós temos água mais sal. E outra coisa, aqui na destilação simples, geralmente o ponto de ebulição ele é mais distante, diferentemente da destilação fracionada, que o ponto de ebulição é mais próximo. Então, tá tudo trocado, né? Nesse caso aqui, foi o conceito errado para a destilação simples. É destinado para separar misturas entre sólidos e líquidos com ponto de ebulição distantes. Tá? Desse jeito que está aqui, ele está se referindo à destilação fracionada. Então, falso. Letra E. A cromatografia é um processo utilizado apenas para separar líquidos de sólidos. Cara, eu fico muito ciscado quando eu pego em prova termos como apenas, certo? Eu fico muito ciscado. E a cromatografia não é um processo para separar somente líquidos de sólidos. Para separar líquidos de sólidos, a gente pode utilizar ali, por exemplo, filtração. Por exemplo, aqui na cromatografia, né, a gente tem alguns tipos de cromatografia. Né? A gente tem cromatografia, moçada. Eu quero que tu pense, croma vem de cor, tá? Então tem alguma coisa relacionada com a cor. Agora vamos só pincelar aqui uma partezinha sobre cromatografia, quase que não sai. Mas detalhe, isso não é uma aula. Então, obviamente vai ficar pequenas lacunas aqui, porque isso não é uma aula. Cara, para que haja cromatografia, geralmente você tem que ter aí líquidos dissolvidos ou gases, tá? Então, é líquidos ou gases. Então, ele já trouxe sólido aqui, tu já acha estranho, certo? Vou te dar um exemplozinho aqui, que é um exemplo clássico. Geralmente, isso aqui é utilizado, moçada, em investigações na área forense, tá? Quando o cara quer usar ali, encontrar vestígios e tal. Tá, vamos lá. Vou pintar aqui. Prometo que eu vou tentar exemplificar de uma maneira bem interessante para vocês. Aqui, né, a gente tem o que a gente chama de fase móvel, que eu vou utilizar como exemplo. Aqui, moçada, a questão do álcool. E aí, vou colocar aqui um papel, certo? E aí, esse papel, eu vou colocar uma tintazinha preta nele. Uma pintinha aqui, ó. Aí o que que acontece? A tinta preta, moçada, ela é formada por outras cores, certo? E aí o que que acontece quando a gente enfia aquele papel ali dentro? Lembrando que o papel, a gente vai dizer que é a fase estacionária. Vou colocar aqui, fase estacionária. Que a gente pode dizer que ela é fixa também. Exemplo, professor, só para ficar mais claro aqui, papel. Ela não vai se mexer.
Por que que eu falo que o álcool é a fase móvel? Porque é o seguinte, no momento em que a gente coloca a folhinha ali, a tendência é que esse álcool ele tende a preenchendo cada vez mais o papel e subindo, subindo, subindo por conta das interações intermoleculares. No momento em que toca aqui essa bolinha preta da tinta, a tinta preta ela é formada por outras cores. E aí depois de um tempo, eu percebo que vai ter o quê? Eu sei que está feio aqui, é muita informação, mas é importante que tu consiga compreender as ideias. E até se tornar esse quadro meio feio aqui, eu tenho certeza que você seguiu o raciocínio e foi entendendo cada passo a passo. Professor, como é que vai ficar aqui a questão desse recipiente? É o seguinte, aqui, essa fase móvel, ela obviamente, ela tende a se mexer, e aí ela vai subindo por cima desse papel. E aí o que que acontece? A gente consegue perceber depois que aqui essa tinta preta, essa bolinha preta, ela já se divide em outras cores aqui, moçada. A gente consegue fazer essa separação aqui. Então, quando a gente fala que é um processo apenas para separar líquidos de sólidos, na realidade não, tá? Aqui, para a cromatografia acontecer, tu precisa ter líquidos dissolvidos ou gases. A tinta, ela é líquida. A tinta, ela não é sólida. Então, tu está separando aqui a tinta. E isso daqui é muito utilizado na área forense. Por quê? Porque eles já sabem, por exemplo, algumas substâncias, né, que têm certas colorações. E outras substâncias têm certas colorações. Então, quando eles querem diferenciar uma da outra, na área de investigação, né, sei lá, algum vestígio que foi deixado, sangue, alguma coisa, os caras usam ali a questão da cromatografia para separar essas coresinhas nessas faixas visíveis e aí eles conseguem comparar com o banco de dados que ele tem. Então, basicamente seria essa a ideia. Não é para separar líquidos de sólidos. Isso daí a gente vai pensar, por exemplo, em filtração, que é o exemplo mais clássico. Aqui é utilizado, né, em misturas homogêneas, ponto, e para separar, por exemplo, os líquidos dissolvidos ou gases. Beleza? Então, espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Curte aqui se você gostou, compartilhe com seus amigos e ó, invista na sua educação, seja sala de exatas.